Resende, 14 de agosto de 1981. A neblina ainda se agarrava às ruas estreitas da cidade, espalhando uma quietude quase sobrenatural sobre as casas antigas e os telhados de barro que pareciam absorver o frio da madrugada. O vento soprava entre as árvores, arrastando consigo folha seca e o cheiro úmido da terra recém-chovida. Era uma manhã que prometia ser tranquila, mas havia algo no ar que deixava uma sensação incômoda, como se a cidade estivesse prestes a testemunhar algo que ninguém poderia prever. No coração dessa pequena cidade vivia Ana Paula, uma jovem de 19 anos, que caminhava todas as manhãs pelo mesmo caminho entre a casa de sua avó e a escola técnica onde estudava contabilidade. Ana era conhecida por seu sorriso fácil, pelos cabelos escuros que refletiam a luz da manhã e pela curiosidade intensa que a fazia questionar tudo ao seu redor. Seu quarto, modesto mas cuidadosamente arrumado, mostrava a personalidade de Ana. Livros empilhados ao lado da cama, um diário de capa vermelha escondido sob o travesseiro, e fotografia de sua família espalhadas pelas prateleiras. Ela tinha sonhos grandes para alguém que cresceu em uma cidade pequena. Queria terminar o curso, viajar para o Rio de Janeiro e estudar finanças, talvez até trabalhar em uma empresa estrangeira. Mas, acima de tudo, Ana valorizava a simplicidade da vida em Resende, os domingos em família e as caminhadas pela praça central, onde sentia-se parte de algo maior, um ciclo constante que, naquele agosto de 1981, seria brutalmente interrompido. Naquela manhã, enquanto o relógio marcava 7h30, Ana ajustava a mochila nas costas, hesitando por um instante à porta. A brisa fria da manhã fazia os cabelos grudarem no rosto, e ela se forçou a sorrir para si mesma diante do reflexo da janela. Não havia sinais de pressentimento, nenhuma sombra de que aquele seria o último dia em que seus passos ecoariam pelas ruas de Resende. O canto distante de um pássaro quebrava o silêncio, misturando-se ao som dos primeiros carros que passavam lentamente pelas ruas de paralelepípedo. Cada detalhe parecia comum, mas, olhando de fora, seria impossível ignorar o contraste entre a calma da manhã e o que estava prestes a acontecer. Ana desceu a escada de madeira com cuidado, evitando rangidos que poderiam acordar sua avó, e acenou brevemente com a mão para a vizinha que varria a calçada. Os olhares se cruzaram por um instante, carregados de gentileza e normalidade. A cidade pequena tinha esse efeito. Todos conheciam todos, e cada gesto, cada sorriso, parecia parte de uma coreografia silenciosa que sustentava a vida diária. Ana sentia-se segura, mas havia algo nas ruas vazias que a fazia apertar a alça da mochila, um desconforto sutil que ela não conseguia nomear. Enquanto caminhava, Ana observava os detalhes que normalmente passavam despercebidos. O portão azul da casa de Dona Maria rangendo com a brisa, o cheiro de pão fresco saindo da padaria da esquina, os meninos correndo atrás de uma bola que quicava desajeitadamente pelas pedras. Ela parou por um instante para ajudar um cachorro perdido a atravessar a rua, e nesse breve gesto, sua alegria simples e espontânea mostrava quem ela realmente era. Alguém que se importava com pequenas vidas e gestos cotidianos, e cuja ausência deixaria um vazio profundo. Ao chegar à escola técnica, Ana encontrou amigos e colegas, rindo e conversando sobre as provas que viriam naquela semana. Sua risada se misturava com o barulho das portas batendo, do giz arranhando o quadro e do aroma de café que escapava da cantina. Professores conheciam seu nome e a tratavam com uma mistura de gentileza e severidade, como se percebesse naquele sorriso curioso o potencial de alguém que não se contentaria com a mediocridade. Ana tinha planos, metas, sonhos, mas ainda assim carregava consigo a leveza de quem acredita que a vida é maior do que os limites de uma cidade pequena. O almoço, como todos os dias, foi rápido e caseiro. Sua avó preparara arroz, feijão, frango e salada fresca, e Ana comeu com prazer, conversando sobre pequenas histórias da vizinhança e brincando com a cadela da família, que insistia em lamber suas mãos. A vida de Ana parecia um quadro pintado com tons suaves de normalidade e ternura. Mas o destino, como sabemos, adora se infiltrar nos detalhes mais simples, tornando cada gesto inocente uma ponte para o inesperado. No final da tarde, Ana decidiu fazer uma caminhada pelo bairro próximo ao Rio Paraíba do Sul, um lugar que ela amava pela tranquilidade e pela vista que parecia se estender até o infinito. O vento frio batia no rosto e os galhos das árvores criavam sombras dançantes sobre o caminho de terra, um cenário perfeito para uma história de verão ou uma tarde de reflexão.
Ninguém poderia imaginar que aquele caminho, normalmente seguro, logo se transformaria em cenário de desaparecimento e mistério, marcado por olhares desconfiados e segredos que a cidade preferiria esquecer. Pouco antes do entardecer, Ana encontrou uma amiga e decidiram conversar sentadas na margem do rio, observando a água correr e discutindo sonhos, filmes e músicas. As risadas eram leves, mas Ana sentia um peso estranho, uma sensação difusa de que algo não estava certo. Olhou ao redor, tentando encontrar uma explicação para o nó no estômago, mas tudo parecia comum. Apenas a brisa suave, o canto dos pássaros e o som distante de uma embarcação passando pelo rio. Ela se despediu com um aceno, prometendo voltar para casa antes do anoitecer, sem saber que nunca cumpriria essa promessa. O caminho de volta foi silencioso. Ana observava as sombras se alongando pelas ruas, as casas fechadas e as luzes começando a se acender timidamente. Cada passo parecia ecoar mais alto do que o normal, e o sentimento de desconforto crescia. A mochila pesada nas costas parecia pesar mais do que deveria, e o vento frio parecia trazer consigo um aviso sutil, quase inaudível, de que algo estava prestes a acontecer. O cenário estava pronto para transformar o ordinário em um mistério que abalaria a cidade inteira. Ana chegou em casa pouco antes do anoitecer, com o céu tingido de tons laranja e violeta. Sua avó, Dona Lourdes, estava sentada na varanda, tricotando calmamente, como se o mundo pudesse ser contido entre fios de lã e agulhas. Ana sorriu ao vê-la, sentindo o conforto da familiaridade. Ainda assim, a sensação estranha que a acompanhava desde a caminhada parecia persistir, como um sussurro que insistia em se infiltrar em seus pensamentos. Ela deixou a mochila no chão e se sentou ao lado da avó, começando a conversar sobre o dia, mas a atenção parecia dividida, como se estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. Depois do jantar, Ana se recolheu ao seu quarto para estudar. A luz fraca do abajur iluminava páginas de contabilidade, mas sua mente vagava. Cada número, cada fórmula, parecia distante, e a jovem sentia um desejo silencioso de escapar daquela rotina previsível, de se perder em aventuras ou cidades desconhecidas. Ela anotou em seu diário alguns pensamentos sobre o futuro, sobre a possibilidade de conhecer o Rio de Janeiro e a vida pulsante que lá existia, longe das ruas calmas e previsíveis de Resende. Aquelas páginas carregavam sonhos e medos. De certo modo, eram um registro de uma alma ainda imatura, mas profundamente sensível ao mundo ao seu redor. No fim de semana, Ana frequentava a igreja com a avó, participava de festas simples e visitava amigos que moravam nos bairros próximos. Ela era querida por todos, alguém que irradiava bondade sem esforço, e sua presença era sempre associada a risadas e histórias compartilhadas. No entanto, em meio a essa rotina aparentemente perfeita, havia uma vulnerabilidade que poucos percebiam. Sua curiosidade podia levá-la a situações perigosas, sua confiança excessiva na bondade das pessoas deixava portas abertas para imprevistos. Era uma combinação delicada de luz e fragilidade que tornaria seu desaparecimento ainda mais incompreensível para aqueles que a conheciam. Em uma sexta-feira, Ana e uma amiga decidiram caminhar até a pequena livraria no centro da cidade. O cheiro de papel antigo e madeira polida preenchia o ambiente, e Ana se perdeu entre as prateleiras, explorando títulos de autores que nunca teria a chance de ler fora da cidade. A amiga, observando, percebeu o brilho nos olhos de Ana, uma mistura de entusiasmo e nostalgia, como se cada livro representasse uma fuga silenciosa do mundo restrito em que vivia. Essas pequenas aventuras, tão corriqueiras, criavam uma sensação de normalidade que contrastaria violentamente com os eventos que viriam dias depois. Ana tinha uma paixão especial pelo rádio. À noite, sentava-se na cama ouvindo programas musicais e noticiários, imaginando os lugares mencionados nas histórias e nas músicas. Era sua forma de se conectar com o mundo além de Resende, e cada melodia parecia falar diretamente ao seu coração. Algumas vezes, ela anotava trechos de letras ou frases que a tocavam, colando-as nas paredes do quarto. Esses momentos de introspecção e reflexão a definiam, e a cidade pequena parecia grande apenas quando vista através da sua imaginação fértil. A amizade com seus colegas era intensa, mas delicada. Ana sabia ouvir e se importava genuinamente com cada confidência compartilhada. Em festas, ela riu, dançou e conversou, mas sempre havia uma leve melancolia nos olhos,
Uma percepção de que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ninguém poderia prever. Essa sensibilidade a tornava especial e ao mesmo tempo vulnerável, pois sua confiança nas pessoas e na vida poderia ser explorada de forma cruel. No trabalho de meio período, ajudando em uma papelaria próxima à Praça Central, Ana demonstrava organização e gentileza. Conhecia os clientes pelo nome e sempre tinha uma palavra amigável para cada um. Esse ambiente tranquilo parecia seguro, mas escondia olhares desconhecidos que se fixavam nela com interesse suspeito, observando cada gesto com atenção quase predatória. A inocência de Ana contrastava com a complexidade silenciosa do mundo ao seu redor, e era nesse contraste que a tensão começava a se acumular. Certa tarde, ao voltar da escola, Ana parou em frente a uma loja de tecidos para observar as cores das cortinas e tecidos expostos. A brisa leve mexia levemente os panos, criando sombras dançantes nas paredes da loja. Ela sentiu uma presença estranha ao seu lado, um homem que parecia olhar para ela com um interesse desnecessário. Ana, acostumada à segurança da vizinhança, não percebeu imediatamente o perigo. Acenou discretamente e continuou seu caminho, sem imaginar que aquele olhar permaneceria gravado em sua memória e na da cidade para sempre. As noites de Ana eram reservadas para sua família. Jantava, ajudava a avó a organizar a casa, em silêncio, refletia sobre o dia. Cada detalhe da rotina a conectava com o mundo, e ela valorizava a simplicidade e estabilidade que tinha. Mas também havia sonhos escondidos, desejos de algo maior, de experiências que iam além da rotina diária de Resende. Esses sonhos, invisíveis para a maioria, eram a centelha de sua curiosidade e ao mesmo tempo a brecha que permitia que o inesperado invadisse sua vida. No domingo, Ana participava das pequenas reuniões de bairro, ajudava a preparar doces para a igreja e conversava com vizinhos. Sua vida era uma sequência de pequenos rituais que davam conforto e sentido à sua existência. No entanto, cada riso, cada gesto de bondade, cada passo pelas ruas de Resende, a aproximava de um destino que ninguém poderia prever. Uma história que seria lembrada não pela rotina, mas pelo mistério e tragédia que se abateriam sobre ela. Na manhã de 14 de agosto de 1981, Ana Paula saiu de casa como sempre, com a mochila nos ombros e o cabelo preso de maneira simples. O céu estava cinzento, carregado de nuvens pesadas que pronunciavam chuva, e o vento cortava as ruas estreitas de Resende com uma sensação de presságio. Ela atravessou a Praça Central, cumprimentando vizinhos e conhecidos, mas algo parecia diferente naquela manhã. Os olhares eram mais atentos, os passos mais lentos, como se a cidade inteira percebesse uma tensão que ainda não se podia nomear. Ana não percebeu. Claro, sua mente estava nos planos do dia, nas aulas que a esperavam e na rotina que parecia segura. Ao passar pela ponte que dava acesso ao bairro próximo ao rio, Ana notou um carro parado à distância, de portas escancaradas, com o motor desligado e um motorista dentro, observando distraidamente a movimentação. Ela hesitou por um instante, desviando o olhar, e continuou seu caminho. Era um veículo comum, antigo, mas havia algo no silêncio do homem ao volante que a fez apertar a alça da mochila. Ainda assim, a jovem seguiu em frente, sem imaginar que aquele simples instante seria lembrado como o último registro de sua rotina visível. Pouco depois, Ana encontrou-se com uma amiga para conversar, antes de ir para a escola. Elas riram, compartilharam confidências, e Ana comentou sobre a ansiedade para a próxima prova. Mas quando se despediu, algo estranho aconteceu. Um homem, aparentemente desconhecido, aproximou-se do caminho que ela seguiria. Sua postura era discreta, mas havia um peso no olhar que a fez sentir um arrepio. Ana tentou ignorar, acreditando que seu instinto exagerava, e continuou. Esse foi o último momento em que alguém pôde observá-la sem suspeitar que a rotina tranquila de Resende estava prestes a se transformar em pesadelo. Ao atravessar uma rua pouco movimentada, Ana deixou cair uma caneta de dentro da mochila. Agachou-se para pegá-la. Quando se levantou, percebeu que o homem estava mais próximo. Ele sorriu de maneira amistosa, oferecendo ajuda, mas algo na maneira como a sua mão se movia, ou nos olhos fixos de Ana despertou uma sensação de alerta. Ela balançou a cabeça, agradecendo de forma rápida, e tentou apressar o passo. As sombras se alongavam, e o vento arrastava folhas secas pelo chão, criando um cenário que mesclava normalidade e tensão. Ana nunca chegou à escola naquele dia.
Testemunhas começaram a notar uma movimentação estranha mais tarde, por volta das 9 horas, quando o carro que ela havia passado pela manhã foi visto saindo rapidamente de uma rua lateral. Moradores lembraram-se de ter ouvido passos apressados e um breve grito abafado, mas ninguém conseguiu identificar a origem exata. Tudo parecia confuso e fragmentado, como se a cidade tivesse sido tomada por uma névoa que escondia a verdade. A ausência de Ana começou a se tornar evidente apenas horas depois, quando a escola percebeu que ela não havia chegado para as aulas. A avó, Dona Lourdes, começou a perceber o desaparecimento por volta do meio-dia, quando notou que Ana não havia retornado para o almoço e que o telefone da casa estava ocupado. O coração apertou, um pressentimento se instalou, e ela começou a chamar pelo nome da neta pelas ruas próximas. A cada esquina, a ansiedade crescia. A sensação de que algo terrível havia acontecido transformava a tranquilidade de Resende em um labirinto de desconfiança e medo silencioso. Os vizinhos começaram a se reunir, sussurrando teorias e buscando sinais. Alguns lembraram de ter visto Ana na praça central naquela manhã. Outros afirmavam que o carro suspeito estava estacionado perto do rio. Tudo era fragmentado, confuso, e nenhuma pista clara surgia. A sensação era de que a cidade inteira respirava em suspense, com olhos atentos em cada movimento, mas incapaz de impedir que o desaparecimento acontecesse de maneira silenciosa e cruel. A polícia local foi acionada ainda à tarde. Começaram as buscas pela cidade, indo de casa em casa, interrogando pessoas e tentando reconstruir os últimos passos de Ana. Documentos pessoais, roupas e objetos pessoais começaram a ser catalogados, mas nada parecia indicar o paradeiro da jovem. As horas se transformavam em dias, e a sensação de urgência misturava-se a uma frustração crescente. Cada detalhe, cada testemunho, carregava contradições, tornando o caso ainda mais intricado. O jornal local publicou uma nota sobre o desaparecimento, descrevendo Ana Paula como uma jovem de 19 anos, com cabelos escuros e olhos castanhos, pedindo informações à população. As linhas da reportagem traziam não apenas os fatos, mas também um clima de apreensão e mistério. Moradores passaram a observar mais atentamente ruas, carros e pessoas desconhecidas, como se cada sombra pudesse esconder uma resposta. A rotina de Resende, antes calma, transformou-se em uma vigilância silenciosa, e a cidade começou a sentir a ausência da jovem em cada esquina e praça. Enquanto isso, à noite, a avó de Ana tricotava em silêncio, esperando notícias que não chegavam. Cada som da rua fazia o coração disparar. Cada carro que passava era um alerta de esperança e medo simultâneos. A sensação de impotência era avassaladora, e a cidade, normalmente acolhedora, parecia ter se tornado um labirinto de incertezas. O desaparecimento de Ana Paula transformou uma manhã comum em Resende em um marco de tensão e mistério que não seria esquecido. A noite caiu sobre Resende como um manto pesado, carregado de ansiedade. Dona Lourdes mal conseguia fechar os olhos. Cada rangido da casa parecia amplificado. Cada sombra nas paredes trazia o rosto de Ana. A pequena residência, antes acolhedora e repleta de risos, transformou-se em um espaço de silêncio e tensão. O telefone tocava incessantemente, mas ninguém sabia ao certo quem poderia fornecer respostas. Amigos e vizinhos se aproximavam, oferecendo apoio e procurando pistas, mas a sensação de impotência pairava sobre todos. A polícia, embora diligente, encontrava dificuldades. Os relatos contraditórios dos vizinhos e a falta de evidências claras tornavam a investigação frustrante. Um caminho de bicicleta abandonado próximo ao rio, um par de sapato discretamente colocado em uma calçada e o carro suspeito visto mais cedo eram ponto de partida, mas cada um parecia levar a beco sem saída. A cidade inteira parecia mergulhar em um estado de alerta silencioso, como se o próprio ar carregasse a expectativa de que a qualquer momento a verdade poderia surgir ou desaparecer para sempre. Familiares próximos começaram a se mobilizar. Irmãos, primos e amigos mais próximos de Ana vasculhavam as ruas, perguntando por qualquer sinal, qualquer pista mínima. Cada porta batida trazia uma mistura de esperança e desespero. Cada rosto estranho era visto como possível resposta para o mistério. A dor da espera era lenta, uma tortura silenciosa que corroía a normalidade que antes definia a vida na cidade. O desaparecimento de Ana Paula não era apenas um caso policial, era uma ferida aberta no coração de Resende. Enquanto isso,
Pequenos detalhes começavam a se tornar importantes. A mochila de Ana, encontrada caída próximo à ponte que ela atravessaria naquela manhã, continha apenas cadernos e livros, sem qualquer sinal de luta. Esse detalhe aumentava a perplexidade, porque alguém levaria a jovem sem deixar vestígios. O mistério se aprofundava a cada tentativa de reconstrução, e a sensação de que havia mais nas sombras do que se podia ver começava a se consolidar. As conversas nos cafés e nas ruas se transformaram em murmúrios e rumores. Cada vizinho tinha uma teoria, desde um rapto planejado até uma fuga espontânea. A cidade, pequena e unida, nunca tinha presenciado algo assim. Havia um temor crescente, um medo silencioso de que o desconhecido estivesse mais próximo do que se podia imaginar. Cada passo à noite, cada porta fechada com pressa, cada olhar desconfiado era agora parte de um cotidiano marcado pelo desaparecimento. Dona Lourdes passou a vigiar as ruas da janela, buscando qualquer sinal de sua neta. Cada carro que passava, cada figura que se aproximava da casa despertava alerta. Sua fé e esperança se misturavam à dor, e as lágrimas surgiam de forma silenciosa, caindo sobre as mãos enrugadas enquanto o tricô permanecia esquecido ao lado da cadeira. A avó de Ana tornara-se um símbolo da vulnerabilidade e da força ao mesmo tempo. Mesmo em desespero, permanecia vigilante, esperando notícias que talvez nunca chegassem. No terceiro dia após o desaparecimento, a imprensa local começou a se mobilizar de forma mais intensa. Reportagens detalhavam o sumiço, descrevendo Ana como uma jovem sonhadora, querida por todos, cuja ausência era sentida de maneira quase física pela cidade. A repercussão aumentou a pressão sobre a polícia e trouxe olhares de curiosidade e medo ao mesmo tempo. O desaparecimento de Ana Paula transformou-se em um assunto que ninguém conseguia ignorar. Um mistério que se infiltrava em cada conversa, em cada sombra e cada rua da cidade. À medida que os dias passavam, surgiram relatos de pessoas que diziam ter visto a jovem em lugares diferentes da cidade, alguns até garantindo tê-la avistado próximo ao rio à noite, caminhando sozinha. Esses relatos eram vagos, confusos e muitas vezes contraditórios, mas aumentavam a sensação de urgência e mistério. Cada nova pista parecia abrir caminhos que levavam a mais perguntas do que respostas, deixando a cidade presa em um ciclo de especulação e ansiedade. Em meio ao caos, a família contratou detetives particulares para auxiliar na busca. As ruas foram percorridas minuciosamente, fotografias distribuídas, e cada testemunha interrogada. Cada objeto encontrado, cada detalhe observado, era meticulosamente registrado, mas a sensação de que algo maior e invisível estava em jogo permanecia. Ana Paula continuava desaparecida, e a sensação de que cada instante perdido tornava a resolução mais distante se instalava de maneira quase insuportável. Foi nesse cenário de tensão crescente que surgiu a primeira mensagem à população, transmitida pelo rádio local. Um pedido para que qualquer informação sobre Ana fosse imediatamente comunicada à polícia. A voz grave do locutor ecoava pelo bairro, carregando o peso da urgência e do medo. Esse chamado público trouxe à tona um sentimento coletivo de proteção, mas também de desconfiança. Quem poderia ajudar? E quem poderia ter algo a esconder? A cidade inteira parecia agora imersa em um mistério que, até então, ninguém conseguia desvendar. À medida que a polícia e os detetives particulares avançavam nas investigações, pequenos detalhes começaram a surgir, embora nada oferecesse respostas concretas. Um pedaço de tecido rasgado foi encontrado próximo à margem do rio Paraíba do Sul, e imediatamente levantou-se a hipótese de que Ana Paula poderia ter sido levada à força. A população, ao ouvir a notícia, sentiu um frio na espinha. As ruas agora pareciam menos seguras, e cada sombra tornava-se motivo de desconfiança. O clima da cidade, antes acolhedor, transformava-se em uma mistura de medo e vigilância constante. Os depoimentos das testemunhas eram contraditórios. Algumas afirmavam ter visto um carro antigo estacionado perto do rio naquela manhã, enquanto outras mencionavam uma figura masculina observando Ana com atenção suspeita. Detalhes pequenos, como o som de um motor, uma risada distante ou o barulho de passos apressados, eram registrados, mas sua interpretação permanecia aberta. A sensação de confusão aumentava, e parecia que cada nova informação apenas aprofundava o mistério, envolvendo a cidade inteira em um clima quase palpável de tensão e expectativa. Um vizinho relatou ter ouvido um grito abafado próximo a uma rua lateral, mas quando foi verificar,
Não encontrou nada. Esse relato se espalhou rapidamente, e logo todos falavam sobre ele, cada um adicionando detalhes que não haviam sido testemunhados. As histórias se misturavam, criando uma narrativa coletiva fragmentada que deixava a verdade ainda mais difícil de ser identificada. A cidade parecia ter parado, imersa em uma espera silenciosa e angustiante, enquanto a noite caía e trazia consigo o peso do desconhecido. No quarto dia de desaparecimento, a polícia começou a examinar os conhecidos de Ana Paula, entrevistando amigos, colegas e até pessoas que ela havia cruzado casualmente nas ruas. Cada conversa era anotada com precisão, cada gesto observado com cuidado. Mas a impressão de que alguém estava manipulando informações ou escondendo algo tornava a investigação lenta e frustrante. Havia um receio silencioso, quase palpável, de que o responsável pelo desaparecimento pudesse estar mais perto do que se imaginava, escondido à vista de todos. Entre os objetos analisados, a mochila de Ana ganhou atenção especial. Não havia sinais de luta evidente, nem pertences roubados. O diário, que deveria estar dentro, havia desaparecido. Esse detalhe aumentou a perplexidade. Alguém conhecia hábitos e pertences da jovem. Alguém que poderia planejar cada passo sem deixar vestígios. Cada descoberta aparentemente pequena reforçava a sensação de que o desaparecimento não fora aleatório, mas cuidadosamente arquitetado, um detalhe que começava a deixar a cidade inteira inquieta. Na semana seguinte, familiares e vizinhos organizaram buscas pelo rio e áreas próximas, carregando lanternas e caminhando por trilhas pouco conhecidas. A escuridão parecia envolver cada movimento, e o som da água correndo ao longe misturava-se ao eco dos passos e das vozes ansiosas. Cada canto parecia esconder respostas, mas nada era encontrado. O desespero crescia a cada minuto, e a sensação de impotência tornava-se mais intensa a cada tentativa frustrada. Enquanto isso, os jornais regionais intensificaram a cobertura, destacando não apenas o desaparecimento de Ana, mas também a tensão crescente na cidade. Os relatos enfatizavam o caráter doce e sonhador da jovem, e a ausência dela era sentida como uma ferida coletiva. A população passou a vigiar ruas, carros e desconhecidos, e a rotina de Resende começou a se transformar. Portas fechadas mais cedo, encontros evitados e olhos atentos observando cada movimento. A cidade, antes tranquila, parecia ter se convertido em um espaço de suspeitas silenciosas. No rádio local, uma reportagem especial chamou a atenção. Especialistas em desaparecimentos discutiam a possibilidade de se tratar de um crime planejado, com alguém próximo à jovem possivelmente envolvido. A sugestão levantou dúvidas e tensão, e moradores começaram a questionar até mesmo conhecidos de longa data. Cada conversa na rua carregava agora um peso diferente. Cada sorriso suspeito podia ser interpretado como uma pista, e a atmosfera de Resende estava carregada de ansiedade e mistério. Entre os detalhes que começaram a ser investigados estava o comportamento de um homem da vizinhança, que, segundo relatos, passará várias vezes próximo ao local onde Ana fora vista pela última vez. Ele era conhecido por sua presença discreta, mas observadora, e não parecia incomodar ninguém até aquele momento. O fato de ser mencionado repetidamente pelos vizinhos fez com que a polícia passasse a acompanhá-lo de forma mais intensa, ainda que de maneira discreta, tentando identificar qualquer conexão com o desaparecimento. No entanto, nada concreto surgia. A busca continuava intensa, mas os dias passavam sem pistas claras, aumentando a tensão e a sensação de impotência. Ana Paula permanecia desaparecida, e o mistério só se aprofundava. Cada dia sem notícias se tornava mais doloroso, e a cidade inteira parecia imersa em um suspense angustiante, aguardando respostas que ainda não haviam chegado. A sensação era de que o tempo jogava contra todos, e que cada minuto perdido tornava a resolução do caso ainda mais complexa e urgente. À medida que as semanas se passavam, pequenas pistas começaram a surgir, ainda que de forma fragmentada. Um vizinho relatou ter visto, dias após o desaparecimento, o mesmo carro antigo circulando próximo à ponte onde Ana fora vista pela última vez. A descrição coincidiu com o que algumas testemunhas haviam relatado inicialmente, reforçando a possibilidade de que alguém estivesse observando a jovem antes do desaparecimento. Cada relato, mesmo que impreciso, foi registrado meticulosamente pela polícia, transformando o caso em uma teia complexa de eventos e suposições. Durante uma nova varredura pela cidade,
Detetives encontraram uma pequena bolsa escondida atrás de uma árvore em uma rua lateral. Dentro dela havia objetos que poderiam ter pertencido a Ana, incluindo uma pulseira e um lenço com manchas de barro. Não havia sinais de luta, mas o detalhe chamou a atenção. Parecia que alguém havia deixado a bolsa deliberadamente, como se quisesse que fosse encontrada. A descoberta causou um misto de esperança e inquietação. Ana estava viva. Ou o responsável estava enviando uma mensagem silenciosa à cidade. Enquanto isso, a polícia começou a investigar pessoas próximas à jovem. Amigos, vizinhos e colegas de escola foram questionados novamente, desta vez com uma atenção especial para aqueles que pareciam saber demais sobre seus hábitos. Um detalhe começou a se destacar. Um homem, morador antigo do bairro, mostrava-se excessivamente interessado na rotina de Ana e em como ela se deslocava diariamente. Sua presença era discreta, mas constante, e cada relato de testemunha parecia apontar para ele de alguma forma, ainda que nada pudesse ser comprovado até aquele momento. Ao longo das semanas, rumores começaram a se espalhar. Alguns moradores afirmavam ter ouvido histórias antigas sobre o homem, episódios suspeitos e comportamentos estranhos, mas que nunca haviam chamado atenção suficiente para gerar investigação. A sensação de que alguém próximo da cidade estava escondendo segredos começou a crescer, e a população passou a observar com mais cuidado, ansiosa por qualquer detalhe que pudesse indicar a verdade. Cada gesto, cada olhar, cada conversa tornava-se uma possível pista. A família de Ana, desesperada, começou a organizar vigílias noturnas nas ruas próximas ao rio e à ponte. Lanternas iluminavam os caminhos enquanto parentes e amigos buscavam sinais da jovem. A tensão era quase insuportável. Cada ruído, cada sombra, fazia com que os corações disparassem. A cidade inteira sentia a ausência da jovem de forma física, como se o próprio a carregasse a angústia da família e o peso do mistério. Certa noite, durante uma vigília, um vizinho relatou ter visto uma figura masculina carregando algo em direção a um terreno abandonado próximo ao rio. A descrição coincidiu com a aparência do homem que já havia sido mencionado nas investigações. A polícia foi imediatamente acionada, mas ao chegar ao local, não encontrou nada além de marcas recentes no solo. Apesar disso, a informação serviu para direcionar ainda mais o foco da investigação, consolidando suspeitas que até então eram apenas fragmentos de relatos. Enquanto isso, a mídia continuava a acompanhar o caso, trazendo à tona detalhes que reforçavam o clima de suspense. Reportagens enfatizavam a bondade e os sonhos de Ana Paula, ao mesmo tempo em que descreviam os esforços incansáveis da família e da polícia. O chamado ao público para colaborar com informações se intensificou, e a cidade parecia unir-se em torno do mesmo objetivo: encontrar Ana e descobrir a verdade sobre o que havia acontecido naquela manhã de agosto. Em meio a esses esforços, a polícia começou a analisar registros de visitas e compras do suspeito. Pequenos detalhes, como a presença frequente em certas áreas da cidade e seu conhecimento detalhado sobre os trajetos de Ana, começaram a criar um quadro mais claro de suspeita. Embora ainda não houvesse provas diretas, a investigação começava a apontar para uma linha de raciocínio consistente, revelando que o culpado estava mais próximo do que se imaginava. Em um dos interrogatórios, vizinhos relataram comportamentos estranhos do homem: caminhadas solitárias ao entardecer, observações persistentes das rotas da jovem e comentários enigmáticos sobre a cidade e seus habitantes. Cada detalhe aumentava a tensão, e a polícia passou a considerar seriamente que Ana Paula havia sido alvo de alguém que conhecia bem seus hábitos, um indivíduo que se movia nas sombras da cidade, invisível aos olhos da maioria, mas presente em cada passo da jovem. A comunidade começou a organizar grupos de busca e patrulhamento voluntário, em um esforço conjunto para auxiliar na investigação. Lanternas, cães de busca e voluntários percorreram ruas, matas e trilhas próximas ao rio, numa demonstração de solidariedade e medo compartilhado. Cada descoberta, cada suspiro de esperança ou cada pista falsa, mergulhava a cidade em um mistério ainda maior, e a sensação coletiva era de que algo urgente precisava ser feito para trazer Ana Paula de volta e identificar quem estava por trás do desaparecimento. Com o passar do tempo, a investigação começou a se intensificar. O homem que vinha sendo mencionado nas testemunhas começou a ser seguido discretamente pela polícia. Observações cuidadosas revelaram padrões inquietantes. Ele costumava circular próximo à ponte, ao rio e em ruas que Ana Paula frequentava diariamente.
Cada movimento dele parecia calculado, como se estivesse sempre um passo à frente, esperando o momento certo para agir. A tensão em Resende atingia seu ápice, e a cidade inteira sentia a presença invisível do perigo que rondava suas ruas. No início de setembro, quase um mês após o desaparecimento, uma denúncia anônima levou os investigadores a um galpão abandonado na periferia da cidade. O lugar, escondido entre mato alto e trilhas pouco conhecidas, parecia há muito esquecido, exceto pelo homem suspeito que, agora se sabia, utilizava o local para atividades suspeitas. O coração da polícia disparava ao se aproximar, consciente de que aquele galpão poderia finalmente revelar respostas sobre o que aconteceu com Ana Paula. Ao adentrar o galpão, os policiais encontraram vestígios claros da presença de alguém. Restos de embalagens de comida, roupas femininas e, principalmente, o diário de Ana Paula, escondido entre tábuas soltas do piso. Cada detalhe confirmava as suspeitas. O desaparecimento não havia sido casual, e a jovem fora mantida sob vigilância, isolada, por alguém que conhecia seus hábitos. A cidade, até então mergulhada em especulação, começava a ter suas primeiras certezas, embora o alívio fosse misturado a um horror profundo. O interrogatório do homem suspeito começou ainda no galpão. Ele inicialmente negou qualquer envolvimento, mas evidências físicas, testemunhos e o diário encontrado deixaram claro que não havia mais espaço para dúvidas. O investigador principal, com paciência e determinação, começou a desconstruir cada mentira, revelando que o suspeito havia planejado o desaparecimento com meses de antecedência, observando cada passo da jovem, seus horários, suas rotas e hábitos cotidianos. A meticulosidade do plano deixava todos horrorizados. Enquanto isso, a cidade de Resende acompanhava cada novo detalhe com ansiedade e medo. A mídia local reportava os avanços, descrevendo o homem como alguém aparentemente comum, de comportamento discreto, mas com uma mente fria e calculista. Cada relato, cada descoberta, aumentava o impacto emocional do caso. Ana Paula, doce e sonhadora, havia sido vítima de uma presença que ninguém imaginava existir tão próxima de sua rotina segura. No dia seguinte à captura, a polícia detalhou o modus operandi do homem. Ele ia trair a Ana Paula com desculpas plausíveis, levando-a inicialmente a locais públicos para parecer casual, depois conduzindo-a ao galpão abandonado. Ali, Ana fora mantida por curtos períodos, enquanto ele estudava o melhor momento para agir sem ser visto. Os detalhes revelados eram perturbadores, mas fundamentais para entender a frieza e o planejamento envolvidos. A família de Ana Paula recebeu a notícia da captura com uma mistura de alívio e medo. Finalmente havia uma direção concreta para as investigações, mas a dor e o trauma não desapareciam. Dona Lourdes, embora exausta e angustiada, manteve-se firme, determinada a acompanhar cada passo do processo judicial, para garantir que a justiça fosse feita e que a memória de Ana não fosse esquecida. Durante o julgamento preliminar, testemunhas descreveram encontros com o suspeito antes do desaparecimento, suas observações discretas, gestos enigmáticos e a atenção suspeita aos detalhes da vida de Ana. Cada relato confirmava a preparação meticulosa e a intenção deliberada do crime. A cidade inteira começou a compreender que o horror vivido por Ana Paula não fora aleatório, mas fruto de um plano frio, calculado e cruel, que transformará a rotina segura de uma jovem em um pesadelo. O homem finalmente confessou parcialmente, admitindo ter levado Ana Paula para o galpão, mas tentando omitir detalhes mais sombrios de sua intenção. A polícia, no entanto, com base em evidências, reconstruíra todo o percurso do crime, desde a observação inicial, passando pela manipulação da jovem, até o isolamento no galpão. A justiça começava a se aproximar, mas o impacto emocional na família e na comunidade permanecia profundo e doloroso. Enquanto o julgamento se aproximava, a cidade de Resende tentava retornar à normalidade. As ruas, antes carregadas de desconfiança e medo, lentamente voltavam a receber passos e sorrisos, mas as cicatrizes emocionais do desaparecimento de Ana Paula permaneciam visíveis. Cada memória, cada relato, cada objeto recuperado no galpão servia como lembrança da fragilidade da vida e da importância de proteger os mais vulneráveis. O caso, agora, tornava-se não apenas uma história de horror, mas também um alerta sobre a necessidade de vigilância, solidariedade e atenção às pequenas pistas que, muitas vezes, podem salvar vidas.
O julgamento começou em outubro de 1981, e a cidade inteira parecia presa à tensão que pairava sobre Resende. Salas de audiência foram preenchidas por familiares, amigos e moradores curiosos, todos ansiosos por justiça. A presença do suspeito no tribunal causava arrepios. Alguém tão próximo, aparentemente comum, agora exposto diante da lei por ações indescritíveis. Cada detalhe do processo era acompanhado com atenção, e a narrativa construída pelos investigadores transformava o que antes era um mistério em um relato aterrador e meticulosamente documentado. Durante o depoimento, a polícia apresentou todas as provas: o diário de Ana Paula, a bolsa encontrada no galpão, vestígios de sua presença e os testemunhos que ligavam o suspeito aos eventos. Cada elemento reforçava a frieza e o planejamento do crime, revelando como a rotina aparentemente tranquila da jovem havia sido cuidadosamente estudada e explorada. O impacto emocional foi imenso. Mesmo aqueles que não conheciam Ana pessoalmente sentiram a dor e o horror do que acontecerá. Os advogados de defesa tentaram minimizar o envolvimento do suspeito, alegando falhas na investigação e questionando a validade de certos testemunhos. Porém, diante da consistência das evidências e da sequência de acontecimentos cuidadosamente documentada, suas tentativas foram em vão. A verdade, fria e implacável, começou a se consolidar no tribunal. Ana Paula havia sido vítima de um homem que observava a cidade e manipulava cada detalhe para satisfazer seus próprios impulsos obscuros. A repercussão na cidade foi imediata. Cada esquina de Resende, cada rua e cada praça parecia carregar a memória de Ana. Moradores refletiam sobre os pequenos sinais que poderiam ter sido interpretados de forma diferente, sobre a fragilidade da rotina que antes parecia segura e sobre a vulnerabilidade de qualquer um em uma cidade pequena, onde a confiança muitas vezes supera a precaução. A tragédia deixou uma marca coletiva, uma lembrança dolorosa de que o horror pode se infiltrar onde menos se espera. Enquanto isso, a família de Ana, embora devastada, participou ativamente do julgamento. Dona Lourdes permaneceu firme, ouvindo cada detalhe e reafirmando a necessidade de justiça. Seus olhos revelavam dor, mas também determinação. Garantir que a memória de Ana não fosse esquecida e que o culpado pagasse pelo sofrimento causado. Cada testemunho, cada evidência apresentada, era um passo em direção à reparação, ainda que nenhum processo pudesse devolver a vida da jovem. Durante os depoimentos, detalhes do planejamento do crime vieram à tona. O homem havia monitorado Ana por semanas, estudando horários de saída, trajetos e hábitos diários. Sabia exatamente quando e onde ela estaria sozinha, e cada ação foi calculada para evitar ser visto. A meticulosidade do plano chocou a todos, reforçando o clima de horror que já permeava a cidade. A percepção de que alguém tão próximo poderia executar um ato tão cruel deixou uma cicatriz profunda na comunidade. O caso também trouxe à tona reflexões sobre segurança e solidariedade. Escolas começaram a alertar alunos sobre cuidados e trajetos, vizinhos se organizaram em grupos de apoio e monitoramento, e a cidade começou a discutir medidas para proteger jovens e adultos de situações semelhantes. O desaparecimento de Ana Paula transformou-se em um marco na história de Resende, influenciando comportamentos e atitudes coletivas de forma duradoura. Entre os dias de julgamento, relatos de familiares e amigos emocionaram a todos. Lembranças de risadas, sonhos e planos futuros de Ana foram compartilhadas, humanizando a vítima e lembrando a cidade de que, além do crime, havia uma jovem cheia de vida que não teve a chance de realizar seus sonhos. Cada relato reforçava a necessidade de justiça e a urgência de responsabilizar o culpado de forma completa e inequívoca. Durante uma das sessões finais, o juiz enfatizou a gravidade do crime e a frieza do planejamento envolvido. A narrativa completa, baseada em provas e testemunhos, permitia não apenas compreender o ocorrido, mas também alertar sobre os perigos que podem se esconder nas rotinas mais simples. Cada palavra ecoava pela sala, lembrando a todos que o mal muitas vezes se esconde na normalidade aparente e que a atenção e a solidariedade coletiva são fundamentais. Por fim, a decisão foi anunciada. O culpado foi condenado com base nas evidências irrefutáveis e nas confissões parciais que confirmaram o planejamento do crime. A justiça, embora não capaz de devolver a vida de Ana Paula, trouxe um encerramento formal ao caso e um senso de alívio contido para a cidade. A repercussão continuou a moldar a memória coletiva de Resende,
lembrando a todos que a coragem e a persistência da família e da polícia foram essenciais para revelar a verdade. Após a condenação, Rezende começou a tentar retomar a rotina, mas o desaparecimento de Ana Paula deixou marcas profundas que jamais seriam apagadas. As ruas, antes cheias de risos e passos despreocupados, carregavam agora uma sombra silenciosa. Cada esquina parecia lembrar os moradores da vulnerabilidade que uma cidade pequena pode esconder. A comunidade começou a refletir sobre a importância da atenção aos detalhes, do cuidado com os jovens e da vigilância silenciosa, transformando a dor em lições de vida. A família de Ana Paula, embora devastada, encontrou força na memória da jovem. Dona Lourdes, com o coração pesado, dedicou-se a registrar cada lembrança, cada história, cada riso que Ana tinha compartilhado. Amigos e vizinhos contribuíram com relatos e objetos que a jovem havia deixado, preservando a essência de sua vida para que a cidade jamais esquecesse. Cada gesto se tornou um tributo à vida interrompida e uma lembrança da necessidade de união diante do sofrimento coletivo. Com o tempo, pequenas homenagens foram realizadas. Um banco na praça central recebeu uma placa com o nome de Ana Paula, e uma árvore foi plantada próxima ao rio, em sua memória. As cerimônias eram silenciosas, carregadas de emoção, mas também de esperança. A cidade precisava transformar a tragédia em aprendizado e fortalecimento da comunidade. Cada gesto de lembrança reforçava o vínculo entre os moradores e a memória da jovem, criando uma presença simbólica que ultrapassava a ausência física. A polícia de Rezende também fez mudanças significativas após o caso. Procedimentos de monitoramento, protocolos de desaparecimento e atenção a relatos de vizinhos passaram a ser priorizados, baseando-se na experiência adquirida com Ana Paula. Cada policial, cada investigador, carregava a lembrança do caso como alerta de que a normalidade aparente pode esconder ameaças reais. A cidade aprendeu que a prevenção e a ação rápida podem ser decisivas para proteger vidas, transformando a dor em medidas concretas de segurança. Enquanto isso, a mídia continuava a revisitar o caso em reportagens especiais, entrevistas e documentários. Cada narrativa lembrava à população que a vida de Ana não foi esquecida, e que a cidade precisava manter viva a memória da jovem para evitar que tragédias semelhantes se repetissem. Histórias de resiliência, de coragem e de solidariedade foram destacadas, mostrando que mesmo em meio ao horror, havia aprendizado e união. No cotidiano, as pessoas começaram a prestar mais atenção umas às outras. Caminhadas pelos bairros tornaram-se acompanhadas, vizinhos mantinham vigilância mútua e os jovens receberam orientações sobre cuidados pessoais. O desaparecimento de Ana Paula se tornou um ponto de inflexão, lembrando que cada detalhe importa, que a solidariedade é fundamental em qualquer comunidade. O legado de Ana era mais do que memória. Era vigilância, aprendizado e cuidado coletivo. Ao longo dos anos, a cidade manteve viva a história de Ana Paula em livros, reportagens e reuniões comunitárias. Cada aniversário de seu desaparecimento era marcado por momentos de reflexão, lembrança e homenagem. As vozes que antes apenas lamentavam, agora também ensinavam, e a memória da jovem transformou-se em símbolo de alerta e esperança. Rezende aprendeu que a dor coletiva pode ser canalizada para ações preventivas e proteção dos vulneráveis. O caso de Ana Paula também influenciou outras cidades da região. Escolas passaram a adotar medidas de segurança mais rigorosas, famílias tornaram-se mais atentas aos hábitos dos filhos e comunidades inteiras começaram a se organizar em grupos de vigilância e apoio mútuo. A tragédia de Rezende serviu como alerta, mostrando que, mesmo em locais aparentemente seguros, a atenção e o cuidado com os jovens nunca devem ser negligenciados. Em círculos de reflexão, especialistas discutiam como pequenas ações de atenção poderiam evitar crimes planejados. O caso de Ana Paula tornou-se estudo de referência em prevenção, mostrando a importância de observar comportamentos suspeitos, relatar atividades estranhas e criar redes de apoio na comunidade. Cada lição aprendida era uma forma de transformar o horror em ação concreta, protegendo vidas futuras e prevenindo que histórias similares se repetissem. E, assim, mesmo com a tragédia marcando a memória de Rezende, a cidade começou lentamente a se reconstruir. A presença de Ana Paula, embora ausente fisicamente, continuava viva nos corações da família, dos amigos e de toda a comunidade. Sua história transformou-se em um alerta e em inspiração, lembrando que cada vida importa e que,
mesmo diante do medo e do horror. A solidariedade, a atenção e a persistência podem gerar mudança. A memória da jovem tornou-se imortal na cidade que a viu nascer, crescer, infelizmente, desaparecer. Mesmo após a condenação do culpado, muitas perguntas continuavam sem resposta. Como alguém aparentemente comum poderia planejar um crime tão meticuloso? Como a cidade não percebeu os sinais? Esses questionamentos circulavam entre os moradores, reforçando o impacto psicológico do caso. Cada esquina de Resende guardava memórias silenciosas, lembrando que a vida de Ana Paula não poderia ser substituída, e que a segurança e a atenção coletiva eram essenciais para proteger outros jovens. A polícia continuou monitorando o suspeito, mesmo após a sentença. Detalhes sobre suas ações e comportamentos anteriores foram estudados, buscando entender motivações e prevenir que outros crimes similares acontecessem. O aprendizado extraído do caso transformou procedimentos internos e criou protocolos mais rígidos para investigação e prevenção de desaparecimentos. Ana Paula, de certa forma, ajudou a salvar vidas futuras ao inspirar mudanças estruturais na segurança da cidade. A comunidade, ao refletir sobre a tragédia, começou a transformar a dor em ações concretas. Grupos de vizinhos passaram a organizar patrulhas voluntárias. Escolas implementaram programas de conscientização sobre segurança, e famílias discutiam com mais cuidado os hábitos diários de seus filhos. A ausência de Ana Paula tornou-se uma presença simbólica, guiando atitudes e lembrando a todos da importância de proteger o que é mais vulnerável. Entre as lembranças e homenagens, amigos e familiares começaram a escrever livros e relatos sobre Ana Paula, documentando sua vida, sonhos e os acontecimentos que levaram ao desaparecimento. Cada página servia como registro histórico, memória afetiva e alerta para gerações futuras. A história da jovem tornou-se referência sobre como pequenas ações e atenção podem fazer a diferença, transformando o horror vivido em aprendizado para toda a comunidade. Para aqueles que acompanham histórias de mistério e crimes não resolvidos, o caso de Ana Paula é um lembrete de que a verdade pode estar escondida nos detalhes mais simples, e que a observação atenta muitas vezes é a única ferramenta de proteção. Se você gosta desse tipo de história misteriosa, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos casos e entender como a investigação se desenrola até revelar o culpado. Com o passar dos anos, a memória de Ana Paula se incorporou ao cotidiano da cidade. Lembranças de sua risada, sua bondade e seus sonhos se transformaram em histórias que os moradores compartilhavam com os filhos, perpetuando sua presença de forma simbólica. A cidade aprendeu que, mesmo diante de tragédias, a memória coletiva e o aprendizado podem trazer esperança e prevenção. O galpão abandonado, palco do crime, foi demolido após investigações finais, simbolizando a tentativa de Resende de superar o trauma e apagar o cenário do horror. Apesar disso, a lembrança do que ocorreu permanecia viva. Cada memória, cada relato compartilhado, era um lembrete do impacto que uma pessoa pode ter em uma comunidade, mesmo quando sua vida é tragicamente interrompida. O caso também serviu como inspiração para campanhas de segurança e prevenção de crimes em outras cidades da região. O exemplo de Resende mostrou que tragédias podem ser transformadas em aprendizado coletivo e que a vigilância, solidariedade e atenção aos detalhes podem salvar vidas. Ana Paula, assim, tornou-se um símbolo de alerta, esperança e memória. Ao revisitar o caso, é impossível não perceber a complexidade das relações humanas, a fragilidade da rotina e a importância de comunidades atentas. Cada detalhe do desaparecimento, cada investigação, cada depoimento contribuiu para compreender como a normalidade pode esconder perigos, e como pequenas ações de observação podem mudar destinos. A história de Ana Paula é, acima de tudo, um lembrete de que a vida deve ser valorizada, protegida e lembrada. Se você se interessou por essa história e quer acompanhar outros casos de desaparecimento e crimes misteriosos, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Cada história revela segredos, padrões e detalhes que ajudam a entender como a justiça se desenrola e como comunidades podem aprender com tragédias. Ana Paula nunca será esquecida, e seu legado continua vivo através da memória, da solidariedade e da atenção que sua história desperta. Mesmo anos após o julgamento, Resende carregava em cada rua e praça a memória de Ana Paula. Moradores relatavam momentos em que, ao passar por lugares que ela frequentava,
Sentiam um arrepio ou lembravam de risadas que ecoavam nas suas lembranças. Cada gesto da jovem, cada sorriso que dividia com amigos e vizinhos, tornava-se uma lembrança viva que atravessava gerações, ensinando a importância de cuidar uns dos outros e observar pequenos detalhes do cotidiano. As escolas da cidade passaram a implementar programas de conscientização sobre segurança pessoal e prevenção de crimes. Professores contavam a história de Ana Paula como alerta, enfatizando a necessidade de atenção às pessoas ao redor e à própria rotina. A tragédia transformou-se em ferramenta pedagógica, e cada aluno aprendia não apenas sobre cuidados básicos, mas também sobre solidariedade e a força de uma comunidade unida diante do perigo. A comunidade também passou a valorizar mais as relações de vizinhança. Grupos de moradores organizaram encontros semanais para discutir segurança, relatar acontecimentos estranhos e manter um olhar atento sobre crianças e adolescentes. A experiência com Ana Paula ensinou que a vigilância não precisa ser invasiva, mas que a atenção silenciosa e o cuidado coletivo podem prevenir situações trágicas. O crime que abalou Resende se tornou, paradoxalmente, um catalisador de união. Em memória de Ana, pequenos eventos culturais começaram a ser realizados. Concertos de música clássica, exposições de arte e rodas de leitura homenageavam a jovem e estimulavam a participação da comunidade. Cada evento carregava um tom de reflexão, lembrando não apenas da tragédia, mas também do valor da vida, do aprendizado e da importância de manter viva a memória daqueles que se foram. Resende encontrava formas de transformar dor em beleza e solidariedade. Ao mesmo tempo, a polícia local revisou protocolos internos de investigação. Cada detalhe aprendido durante o caso de Ana Paula foi registrado e transformado em procedimento, garantindo respostas mais rápidas a desaparecimentos e aumentando a eficiência das operações. Treinamentos especializados foram incorporados, e a cidade passou a ser vista como referência em prevenção, mostrando que até os crimes mais planejados podem ser combatidos com atenção e metodologia. Entre os vizinhos mais antigos, histórias sobre Ana Paula continuavam sendo contadas como lembrança da juventude e da bondade da jovem. Lembrança de passeios pelo rio, risadas compartilhadas e pequenas aventuras tornaram-se memórias coletivas, quase míticas, que transmitiam não apenas saudade, mas também lições de atenção, empatia e cuidado. A narrativa de Ana se transformou em mito urbano, lembrando que a vida de cada pessoa importa profundamente. Com o passar do tempo, o galpão abandonado deu lugar a um pequeno jardim comunitário, plantado pelos moradores. Cada flor, cada árvore, simbolizava um novo começo, e a cidade transformava um lugar de terror em um espaço de memória, esperança e vida. Ana Paula, embora ausente fisicamente, permanecia presente simbolicamente em cada gesto de cuidado, em cada olhar atento, em cada reunião de vizinhos que discutia proteção e solidariedade. Pequenos relatos de moradores continuavam a surgir, detalhando momentos em que sentiram a presença simbólica de Ana. Alguns falavam de cheiros de flores inesperados, outros de sussurros que pareciam lembrá-los da importância da atenção. Embora sobrenaturais para alguns, essas histórias reforçavam o impacto emocional do caso e a maneira como a memória da jovem se infiltrou na psique da cidade, mantendo viva a lição aprendida com seu desaparecimento. O legado do caso também se estendeu a outras cidades vizinhas. Escolas e autoridades compartilharam procedimentos de prevenção e relatos detalhados do caso, enfatizando a importância da observação e da ação rápida diante de sinais suspeitos. A história de Ana Paula passou a ser estudada não apenas como crime, mas como exemplo de como comunidades podem aprender com tragédias e transformar horror em conscientização. Mesmo décadas depois, aniversários de Ana Paula eram marcados por pequenas cerimônias de homenagem. Amigos, familiares e moradores da cidade participavam de momentos de silêncio, plantavam flores ou simplesmente compartilhavam histórias sobre a jovem. Cada gesto simbolizava a continuidade de sua memória, mostrando que, embora a vida tenha sido interrompida, sua presença se manteve viva através da lembrança coletiva e do aprendizado que deixou para Resende. Mesmo com os anos passando, moradores mais antigos ainda se lembravam da manhã de agosto de 1981, quando Ana Paula desapareceu. Histórias eram contadas a crianças e jovens como aviso e aprendizado, reforçando a importância de atenção à própria rotina e àqueles ao redor. Cada narrativa carregava emoção, lembrança e alerta,
transformando o desaparecimento em legado educativo e memória viva, atravessando gerações. As pequenas ruas de Resende, antes apenas passagens rotineiras, passaram a ser observadas com mais cuidado. Cada esquina, cada ponte e cada trilha próxima ao rio recebiam atenção redobrada. Moradores relatavam que, embora o medo tivesse diminuído com o tempo, a consciência de que perigos podem surgir de locais inesperados nunca desapareceu completamente. A cidade, marcada pelo episódio, aprendeu a equilibrar vigilância e normalidade. Alguns jovens que cresceram após o caso relatavam curiosidade e fascínio pelo episódio, buscando entender os detalhes do crime e como a polícia conseguiu resolver o mistério. A história de Ana Paula passou a ser contada não apenas como tragédia, mas também como um exemplo de investigação cuidadosa, persistência da família e capacidade da comunidade em se unir diante do perigo. Cada narrativa reforçava a importância da memória histórica para a educação e prevenção. Eventos comunitários começaram a incorporar a história de Ana como forma de homenagem e reflexão. Pequenas palestras sobre segurança, encontros de vizinhos e atividades culturais lembravam a jovem e incentivavam a atenção aos detalhes do cotidiano. A memória de Ana Paula transformou-se em um elemento de coesão social, lembrando que, mesmo diante da dor, a solidariedade e o cuidado podem criar mudanças positivas na comunidade. Ao revisitar o caso, jornalistas e documentaristas destacavam a meticulosidade do suspeito e o impacto emocional que o crime causou. O relato detalhado da investigação, da descoberta do galpão e das provas coletadas servia como exemplo de como crimes planejados podem ser desvendados com paciência, atenção e trabalho meticuloso. Cada detalhe compartilhado reforçava o fascínio pelo caso e a necessidade de nunca subestimar sinais de alerta. Mesmo anos depois, a polícia de Resende utilizava o caso como referência em treinamentos internos. Oficiais novos aprendiam sobre a importância da coleta detalhada de evidências, da análise cuidadosa de testemunhos e da observação silenciosa da rotina da vítima. Ana Paula tornou-se um símbolo de aprendizado profissional, lembrando que até o menor detalhe pode ser decisivo em uma investigação. A cidade também desenvolveu um senso coletivo de proteção. Vizinhos cuidavam das crianças uns dos outros. Estranhos eram observados com atenção e ruas pouco movimentadas eram evitadas em horários de menor circulação. Essa cultura de vigilância silenciosa não apenas evitou novos incidentes, mas também fortaleceu a coesão social, mostrando que a tragédia de Ana Paula se transformou em força e aprendizado comunitário. Pequenas histórias de solidariedade começaram a surgir em paralelo. Moradores relatavam momentos em que ajudaram uns aos outros ao perceber comportamento suspeito ou ao orientar jovens sobre trajetos seguros. Cada ação, por menor que fosse, era vista como homenagem indireta a Ana Paula, reforçando que a comunidade aprendeu a importância de proteger os vulneráveis e valorizar cada vida como preciosa. A memória de Ana também se infiltrou em expressões artísticas locais. Poemas, músicas e pequenas pinturas eram dedicados à jovem, cada obra refletindo sentimentos de perda, saudade e esperança. A cidade encontrou, assim, uma forma de transformar a dor em criatividade, preservando a memória da vítima de maneira significativa e inspiradora, mantendo viva a lembrança através da cultura e do sentimento coletivo. Finalmente, o caso de Ana Paula tornou-se um marco na história de Resende. Cada detalhe, cada lembrança, cada ritual de homenagem e cada aprendizado incorporado à vida cotidiana reforçava a importância de atenção, cuidado e união. A história da jovem não apenas deixou cicatrizes, mas também ensinou lições duradouras que permaneceram na memória da cidade, mostrando que mesmo na dor, há espaço para aprendizado, prevenção e solidariedade. Anos depois, moradores mais jovens que nunca conheceram Ana Paula pessoalmente ainda aprendiam sobre sua história como parte da memória coletiva de Resende. A tragédia tornou-se referência, não apenas de crime, mas de lição de vida. Atenção aos detalhes, cuidado com a própria rotina e a importância de uma comunidade vigilante. Cada novo relato reforçava que Ana não havia sido esquecida, e que sua presença simbólica continuava a orientar e proteger a cidade. A história de Ana Paula também se transformou em alerta para famílias de toda a região. Pais passaram a ensinar filhos a observar pessoas e situações suspeitas, compartilhar rotinas com familiares e amigos e confiar nos sinais que o instinto pode indicar. A experiência de Resende mostrou que prevenção
e educação podem ser armas poderosas contra crimes planejados, e que a memória de uma vida perdida pode inspirar proteção para muitas outras. Pequenos monumentos simbólicos mantiveram viva a memória de Ana. Flores eram plantadas nas proximidades do rio. Bancos recebiam placas com seu nome. E eventos culturais lembravam a comunidade da jovem e de seus sonhos interrompidos. Cada gesto, por menor que fosse, criava um elo entre passado e presente, entre dor e aprendizado, entre perda e vigilância. Ana Paula tornou-se presença constante, mesmo ausente fisicamente, lembrando a cidade da fragilidade da vida e da importância da solidariedade. Com o passar dos anos, historiadores e jornalistas revisitaram o caso em livros, documentários e matérias especiais. Cada narrativa detalhava o planejamento meticuloso do crime, a investigação minuciosa e a resiliência da família e da comunidade. O impacto emocional, combinado com o aprendizado extraído do caso, consolidou o desaparecimento de Ana Paula como referência em true crime brasileiro e como exemplo de vigilância e prevenção comunitária. Os anos também mostraram a força da memória coletiva. Histórias compartilhadas em praças, cafés e reuniões comunitárias reforçavam valores de atenção, cuidado e união. Ana Paula se transformou em símbolo de alerta e esperança, lembrando que, embora a vida possa ser interrompida de maneira trágica, a solidariedade, o aprendizado e a memória podem transformar dor em força coletiva. A cidade continuou a se unir em torno da prevenção de novos crimes. Grupos de vizinhos mantinham vigilância mútua. Escolas reforçavam orientações sobre segurança e a polícia utilizava protocolos aprimorados derivados do caso. Cada ação, cada olhar atento, cada medida preventiva refletia o legado de Ana Paula, transformar uma tragédia em aprendizado e proteção para todos. Em momentos de silêncio, moradores ainda refletiam sobre como uma vida perdida pode gerar mudanças profundas. A história de Ana Paula tornou-se narrativa central para discutir segurança, empatia, solidariedade e vigilância. Cada cidadão de Resende, consciente ou não, carrega lições derivadas de sua memória, lembrando que pequenas ações podem evitar tragédia, se proteger vidas preciosas. O caso também despertou o interesse de novos investigadores e especialistas em segurança. A análise meticulosa de detalhes, o estudo do comportamento do culpado e a reconstrução da rotina de Ana Paula tornaram-se exemplo em treinamentos e palestras. A cidade, embora marcada pela dor, transformou a experiência em conhecimento coletivo, perpetuando o aprendizado para além de Resende. Hoje, a memória de Ana Paula é lembrada não apenas como vítima, mas como símbolo de resiliência, aprendizado e alerta. Sua história atravessa gerações, inspirando jovens, protegendo famílias e fortalecendo a coesão comunitária. O desaparecimento, embora trágico, tornou-se catalisador de mudança, solidariedade e atenção, deixando lições que nenhum tempo poderá apagar. Se você acompanhou esta história e quer conhecer mais casos de mistérios, desaparecimentos e crimes verídicos, não se esqueça de se inscrever no canal. Cada história revela detalhes, investigações e lições que podem fazer a diferença na forma como percebemos o mundo ao nosso redor. Ana Paula jamais será esquecida, e sua memória continua viva em cada relato, cada alerta e cada ato de solidariedade que a comunidade mantém.